Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar mais um filósofo da linha moderna, né? Mais um personagem que nos auxiliou com a execução de é, processos criteriosos no sentido da pesquisa relacionada ao conhecimento íntimo dos seres humanos, né? A, Toda a adequação que o ser humano toma diante dos problemas que surgem, né, em uma sociedade, ou até antes desse homem ser um agente da sociedade, são vistos e revistos por essas entidades chamadas filósofos, né? Os filósofos são seres humanos que se distanciam das demais pessoas para poderem ver ou procurar ver longe dos sentidos que lhes cobrem a visão, né? Então, a visão ela se encobre de sentidos na linha de raciocínio, né? Uma vez que a gente tem um obstáculo ou a gente tem um campo de visão, todos os sentidos que estão em nosso organismo predizem estar nesse campo de visão. A gente associa, é como se a gente caminhasse sobre os sentidos e aí uma parte desses sentidos é declarado como fonte de visão. A gente enxerga o som. Como que a gente enxerga o som? A gente procura qual é a fonte do som, entende? Então a gente se conecta e a gente diz saber dessa conexão e acalma por dizer saber dessa conexão. A gente redige os verbos dessa visão. Então, a todo momento a gente está programando a conversão dessa visão, configurando os dados dessa nossa realidade. Então, a gente está coberto de responsabilidade, de processos. É isso mesmo. Tem hora que a gente se cobre tanto que a gente entra em desentusiasmo. A gente fica mais preso do que preso. Nós ficamos mais presos do que presos, né? Só que a gente não consegue perceber que estamos presos. E aí o filósofo, ele é um doutor de investigar principalmente a naturezas das pessoas que se apreendem nessa falta de sensação, nessa falha de processamento que é visto e declarado principalmente pelos seres sobre falta de ânimo, né? Ânimo é sensação, é exposição sensitiva. Quando existe falha nessa exposição sensitiva, é previsto, né? É visto. Existe até mesmo as pessoas que conseguem dizer que estão falhando e reclamam. Ou pessoas que não dizem que estão falhando, que não dizem que estão insensíveis, mas reclamam de outras formas, atrapalhando os sentidos de várias pessoas, ou de vários universos, ou de vários sistemas, seja lá qual for. Então, para lutar contra essas pessoas, a gente precisa de ensinar uns aos outros a redefinição e a conversão de valores a partir do raciocínio. Então, o raciocínio
É a capacidade do ser se descobrir e se ver na luz do conhecimento, desses lados empiristas, desses lados de sensações, né? E aí renascer o sentido, né? Essas gravidades que se distanciam do lado de sentir dos seres, né? Imagina você acaba de ter um filho, uma filha, uma imagem e semelhança daquilo que é você, e você sente algo durante esse tempo que o filho está crescendo. Você luta, você agradece, você reflete. Então você tem um misto de sensações. E aí tudo fica dizendo é bom ou é ruim, é bom ou é ruim, é bom ou é ruim. E no fim dessa luta nasce e você o pega como um bom, né? E esse bom, para continuar sendo bom, você vai precisar de lutar bastante. Tudo depende de você. Entende? Então, é uma guerra. Você está entrando para a guerra. A guerra de permanecer no bom. E cara, é muito difícil, é imprevisível. Ninguém vai te ajudar. Todo mundo vai fingir que te ajuda, mas ninguém vai te ajudar. Essa é o lado verdadeiro. Por quê? Porque as sensações cabe a você dirigir. Não há como ninguém te ajudar. Bom, e aí as pessoas às vezes tentam parecer ajudantes. A aparência não faz milagre. A aparência, ela não diz a verdade. Ela pode até mesmo cegar as pessoas do caminho, desviar as pessoas do caminho que elas precisam seguir. Bom, e qualquer aparência que interceda, de certa forma, é uma mentira, é uma mentira. A única aparência que importa está bem dentro de você, das suas sensações, não é mesmo? E aí, como que você faz para manter esse bom, manter essa carga boa, né? Você precisa de saber que tudo é bom, desde que seja dividido da forma exata, desde que não haja resto, entende? Então a matemática ela entra aí e o equilíbrio ele é a função visível, né? Quando existe um desequilíbrio, quando existe um resto, existe uma dor desapontando. Existe uma semente fora do plano de nascimento. Existe uma semente sendo desperdiçada por sua falha. E aí, perder uma semente pode ser perder uma vida, perder uma recarga. Não é mesmo? Bom, dentro dessa relação filosófica, né, a modernidade, os filósofos da modernidade, diferente dos filósofos gregos, eles já estavam tentando alinhar esse lado de perspectiva, de realidade, de reflexão dos seres que estão
precedindo uma operação, diferente dos da Grécia antiga. Por quê? Porque novos processos de trabalhos e de relações começavam a surgir. E isso era desafiador de certa forma, porque cada personalidade, cada família exigia uma coisa. Exigia de uma certa forma da natureza, né? Então, para regular tudo isso, precisou ver uma declaração. Então, a declaração são funções. Então, quando a pessoa recebe uma função, ela declara ser admitida e ser irmã de todas as pessoas que recebem a mesma função. O problema é que ela se distancia das demais, e um problema maior ainda é que se ela toma de sacrifício para receber uma função e funcionar em favor disso pela sociedade, ela começa a pensar em perspectivas de sua função, de sua escolha sobre as demais. E aí surge a comparação. A comparação revela o pior do ser. O pior veneno que existe é a comparação. Porém, há venenos que salvam vidas. Há venenos que conseguem construir, remediar, construir antídotos, né? Então, há venenos que conseguem influenciar revoluções, renovações. Tudo é muito perigoso. Para mexer com veneno, precisa de ter afinidade com o veneno. Não pode se envenenar. O filósofo é esse cara que mexe com o veneno que nasce da comparação de pessoas na sociedade. E ele está ali para tentar dividir esse veneno ao menor possível. Por quê? Porque quando uma pessoa recebe uma função e ela vai se tornar social e vai desenvolver a sociedade sobre essa função, ele descobre que outra recebeu outra função e é mais feliz e ganha mais dinheiro e mora num lugar melhor e tem uma família melhor, isso e aquilo, ele começa a dizer que não há sentido para a sua vida. Ele começa a dizer que quer se matar. Ele começa a querer brigar pela vida do outro. E aí surge a guerra, né? Por mais que há determinada composição de funções para nós recebermos e velarmos por ela em irmãos e irmãs, por mais que surja isso, essa graça, essa adequação em nós, a meritocracia drogou todos, desenvolveu o pior de nós, trouxe aquilo que nos fez matar a nós mesmos. E aí surgem vários tipos de desvirtualizadores, os alcoólatras, os fumantes, os hipercarregadores, ou seja, aqueles que trabalham demais, que não sabem equilibrar, né? E tudo isso leva a família a desmontar aquilo que surge como um bom e trazer um outro lado da bondade, a bondade capitalista, o ter filho para poder ter segurança capital,
Porque filho se torna força de trabalho. Olha que merda a comparação fez. E aí o filósofo surge para distrair as pessoas que se perdem de si mesma comparando-se com outras. E ele tenta também mostrar caminhos diferentes para as pessoas que estão sofrendo de comparações. Ele tenta mostrar para você que você é perfeito, que essa comparação não é a natureza sua. Se ela está aí, é porque alguém está influenciando você a permanecer-se em comparação. Ela te desmonta. Existem pessoas angelicais que nascem em famílias angelicais que trabalham com esses processos de desnaturalizar as pessoas em períodos de tempo, irradiando elas de necessidades comparativas. E aí, quando as pessoas estão sobrecarregadas de cargas de comparação, chorando, lamentando, querendo extrair sua própria vida, elas vão lá e oferecem a cura e a libertação, como se elas fossem a esperança de tudo, como se elas fossem seres de luz, seres de Deus. Embora não há nada que diferencie umas das outras sobre esse ser, sobre esse agente em expediente de significar criação de todos nós. Se existe algum degrau na realidade, esse degrau foi feito e imposto pelo homem que quis ser pai e mãe de outro homem. Porque não existe pai e mãe a menos que seja declarado imposto sob fertilidade de crer na passagem da vida. Uma vez falaram para as pessoas: vá e tenha filhos, perpetue sua geração, pois dali você viverá eternamente. E aí as pessoas imacularam isso e se amedrontaram dessa informação, e sobre esse medo procriaram demasiadamente. A verdade é que o medo trouxe demasiações na vida. Se o ser humano é perfeito, ele conhece o equilíbrio, quando ele se desequilibra para poder explorar o outro, ele tem medo do outro. Quando ele se desequilibra com informações, com falsas declarações para desequilibrar os outros, é porque ele tem medo dos outros. Ele tem medo da revelação, da superação que os outros podem ter dele. E aí ele influencia esses seres a se desesperarem, a se amedrontarem, a dizerem serem menores do que eles. E aí eles vão lá e estragam o mundo com o seu medo, com o seu desespero, com as seus conjuntos habitacionais sem moral nem ética, sem saneamento básico, sem uma boa edificação. Quando a gente constrói uma edificação sem projeto, a gente destrói a vida e o ecossistema que poderia estar vivendo em harmonia naquele projeto, naquela área. E aí a gente apaga o mundo.
Só que quem tá aí para isso? Você acha que o cientista tá aí para alguma coisa? Ele tá aí, o cientista ele só pode estar aí para a sensação que ele quer revelar. É a declaração de profissão dele. Se ele tá aí para alguma coisa, é para a sensação que ele quer declarar, conhecer, revelar, atirar em artigos e auditórios para as pessoas. Mas os verdadeiros sábios sabem que sabem tudo o que precisam saber, né? E de sabem saber que não sabem aquilo que precisa aprender a saber. Isso tudo vem com o passar, né? E a atividade de pensar se dar eternamente com essa graça. Assim não há como perder a graça. Assim não há ninguém que atire. Se você não tem nada para ser tirado de você, quem vai tirar alguma coisa de você? Agora, se alguém vira e fala para você e te contamina, você tem tudo para dar certo. Você é um grande cientista. E aí você, eu tenho, eu tenho. E aí vem uma coisinha e diz que, né? E diz que você não é, que existe um melhor que você, isso e aquilo. Aí você se pega preso na comparação, preso nesse veneno, né? Então tem muitas pessoas que descarregam essa energia. Muitos falsos amigos, né, declaram ser agentes em, em em edificar você em processo de comparação, né? Às vezes você nem compara, mas de certa forma uma pessoa vira e fala assim, ó, olha só como fulano é e como ciclano. Aí você pega e começa a comparar e já era. O veneno já tá em você, né? Bom, então é isso, né? Vamos conhecer um filósofo, né, dessa fase moderna que se chama David Hume. Então, de certa forma, ele vai falar algo sobre divisões de residências, né? Como que a gente coloca pessoas em em uma área e consegue dividir as influências que desrevelam essas entidades, esses seres, por sobreviverem em um território, em um, em uma, em uma casa, em uma planta, de acreditar e dividir a vida, o rumo da vida. David Hume, né? Só que os seres humanos eles têm várias casas, né? É... E essas casas elas são alvo de protestos, comparações. E às vezes elas se fazem de prisões dos seres. E para se libertar dessas casas, os seres vão a outras casas e tentam desenvolver um antídoto. Um antídoto para aquele, para o compositor de sua casa, porque às vezes ele precisa de uma segurança. Vamos ver então. Vamos conhecer esse filósofo. David Hume. Então, de certa forma, o personagem se vê por essa imagem. Essa é a imagem do perfil desse personagem.
Bom, filósofo e diplomata escocês, Hume seguia a linha empirista e do ceticismo. Escocês. Escócia, né? Vamos para a Escócia. A Escócia é um país que faz parte do Reino Unido e está localizada na Europa Ocidental. Então vamos dar uma ida lá na Escócia primeiro. A Escócia é um país grande, né? Olha só o tamanho do território. Para a Europa ela é grande. Vamos ver. A Escócia é um país no extremo norte do Reino Unido, que é o extremo norte. É uma terra de áreas selvagens montanhosas, como os... Ficou difícil para mim ler. Cairngorm e as terras altas do noroeste, intercaladas por vales glaciais e lagos. As principais cidades são Edimburgo e a capital com seu famoso castelo em uma colina, e Glasgow, famosa pelo vibrante cenário cultural. A Escócia também é famosa pelo golfe. O esporte foi praticado a primeira vez no Old Course em St Andrews no século XV. Então, olha só que legal. Essa é a Escócia, o local onde nasceu David Hume. Um país, né? Vamos lá. Criticou o racionalismo dogmático e o raciocínio indutivo, analisados em sua obra Investigação acerca do entendimento humano. Nessa obra, ele defende a ideia do desenvolvimento do conhecimento a partir da experiência sensível, onde as percepções estariam divididas em impressões associadas aos sentidos e ideias, representações mentais resultantes das impressões. Bom, David Hume. Vamos lá, vamos agariar aqui, ó. D já revela uma divisão mesmo, né? Uma divisão de arco de atenção que flexiona uma parte desse arco, né? Aí, parte desse arco. Ou seja, divide, né? Divide. Então esse divide está dentro de des o avi, né? Esse avi é uma atenção que flexiona uma informação. Atenção que flexiona e tenta gravitar a informação. E gravita a informação. Ok. Então a gente tem a partir do momento que a gente pega o desão e eleva essa atenção que gravita a informação a desinho, o que a gente faz? A gente regula a escala. A escala de segurança. Regulando a escala de segurança, a gente acha um ponto ou vários pontos seguros. E aí você divide, você arruma, né? Arruma o quê? Você arruma dentro dessa oração, dentro dessa porta, você arruma uma ação nessa escala que vai preencher
a modulação da sua onda nessa escala de pontos. Então, basicamente, isso aqui tem uma certa disposição a colecionar pontos que arrumam segurança em contatos, né? Em atenções que gravitam informações ou desafios, né? Beleza. David Hume. Se a gente tem, né, nesse sistema de plantar resistência para sobreviver, casas, né, que são essas plantas que resistem. Dentro dessas plantas, a gente pode elevar a planta a um lar, a 2 lar, a 3 lar e assim sucessivamente. Só que se a gente elevar a isso, o que vai fazer? Tudo isso aqui vai ter um valor familiar, né? Ou seja, um valor familiar, ok? Então olha só, a gente começa a poder fazer essa divisão. E aí a gente tem a bandeira da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Brincadeiras à parte, né? Aqui, ó, a gente tem uma área e a gente começa a dividir, ó. Aí divide aqui. Não é legal? Arrumamos uma bandeira, né? Aqui, ó. Só que aí agora você aprendeu uma perspectiva, né? Algumas perspectivas. Bom, quando a gente divide essa área, a gente começa a dispor pontos, né? Então, de cima para baixo, a gente começa a dispor pontos, né? E aí, nessa disposição de pontos, a gente começa a dividir os pontos, ó. Dividir os pontos. E aí, olha só. Que legal. E aí, para fazer um dominó, a gente tem que ser, de certa forma, organizado, né? Organizar o lar. Conhecer os lar. Como que a gente conhece os lar? A gente conhece os lar pela resistência. E como que a gente calcula a resistência? De certa forma, muito rápido. Resistência é igual a tempo de morada. Esse tempo de morada arranja o quê? Arranja um alvo, né? Ou um pai, ou um filho, né? Ou um neto. Pensando nessa perspectiva de geração em geração, em geração em geração, como que a pessoa nasce para resistir a esse lar? Porque ela nasce abençoada pela descendência de alguém de lar, né? Então, a descendência de alguém de lar
faz o quê? Acende você a resistir a lar. Olha o alar aí. Lar. Alar é Deus em libanês. Ou seja, deu certo, né? Olha que Deus. Deu certo isso, né? A genealogia, né? A árvore da vida. Árvore da vida. Ou seja, a sua genealogia. Bom, agora que a gente sabe David Hume, né? Ou seja, dividir a casa, vamos, de certa forma, olhar a casa de longe, né? Porque quando a gente tem uma casa que os residentes contam, né? Então, a conta da casa, né? Ela assume o rumo medial de todos os agentes em grau de vida, né? Então, se todas as pessoas vivem nessa casa, eles têm um grau de vida dentro dessa casa. O que é esse grau de vida? É a química, né? É a sensação, é o personagem. É o personagem que eles são nessa casa. Então, quando você quer sair da casa dos seus pais, você quer mudar o seu personagem. Não é mesmo? Você quer mudar o seu personagem. Nada mais justo, né? Isso é viver. Então, veja bem. Então, na casa que você vive, você tem um personagem. Por que você tem um personagem? Você tem um personagem para gerar equilíbrio. Se a gente tem uma casa e você ocupa um local dessa casa e você se encontra com os outros alocados, você precisa de personificar uma ação para se equilibrar nesse encontro, né? O equilíbrio. Você é o equilíbrio dos encontros. Olha que bonito, né? Parece até poético, mas é matemático. Então olha só como que a matemática é profunda, né? Só que a gente se cobre de medo. Por quê? A comparação deixa a gente medroso, gente. A comparação deixa todo mundo com medo, né? Você não quer olhar o mundo lá fora porque você vai se comparar e vai acabar olhando com desgosto, perdendo o rumo da sua casa, né? Bom, vamos lá. Conhecer esse personagem. David Hume. Foi filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês. Então, olha o tanto de coisa que ele foi. Ele foi aquele cara que se distanciou para poder enxergar de outras formas, refletir sobre as coisas que as pessoas não refletem. Ele foi historiador, ou seja, ele investigou o passado, né? Ele foi ensaísta. Então, o que aconteceu? Ele foi um escritor. Ele conseguiu, a partir de palavras, montar maquetes, ensaios, cálculos, né? E diplomata. Diplomata é aquele cara que pega um cargo de vamos ver aqui, ó.
para ficar mais fácil. Diplomata é um servidor público, tá vendo? Que representa seu país no exterior, promovendo interesses nacionais. Aqui, ó, é um servidor público. Então ele pensou, ele é um agente que pensa nas pessoas que moram no seu país. Diplomata. Ele foi eleito um diplomata da Escócia, um dos mais importantes filósofos modernos do iluminismo. Seus pensamentos foram revolucionários, o que levou a ser acusado por heresia pela Igreja Católica por ter ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo, tendo suas obras acrescidas no índice dos livros proibidos, Index Librorum Prohibitorum. Inspirado nas correntes filosóficas do empirismo e do ceticismo, Hume foi o crítico do racionalismo cartesiano. Então, de certa forma, se a gente tem a sociedade mergulhada num copo de café com leite, né? Vamos pôr, por exemplo, né? Você tem a sociedade mergulhada num copo de café com leite. O que acontece? A sociedade ela vai estar embebida ou em Bíblia. E aí a questão de muitos iluministas, até porque o David Hume ele foi um agente deseducado, ele foi um agente distanciado pelo poder religioso, foi porque ele, de certa forma, ele criticou o embebedamento que ilusionificava as pessoas, distraindo as pessoas da verdade. E a verdade para o David Hume, ela é empírica. Ela vem das relações do homem com a natureza e não do homem com um Deus. Porque Deus, nessa forma, se dá em todos nós. Ele preferiu acreditar que Deus ele se faz porém, para todos nós temos o nosso papel. Então, Deus é tudo. Então, todas as relações que um indivíduo tem empiricamente mostram Deus na proporção que esse organismo precisa. E não que existe não da forma que embebíblica, né? Embebida na sociedade. Então, de certa forma, o Hume ele acreditava nas divisões que poderiam ser feitas com o passar do tempo, estabelecendo módulos de pesquisa dessas relações. E com o passar dos anos, isso vai sendo revelado para as pessoas que começam a se tornar sensíveis, tentando sair dessa emoção aqui, ó, né? Quando você tem uma emoção definida, você perde o ponto de vista das divisões que as várias emoções podem conter. Suas ideias foram inspiradas para diversos filósofos posteriores, como Immanuel Kant e Auguste Comte, o sociólogo, filósofo. Então essa é a imagem que demonstra o diplomata, né? Vestes
é, da alta classe e esse olhar que de certa forma busca além, né? Busca penetrar, não é mesmo? Tem tem um certo poder de penetração, um certo peso, né? Nascido em Edimburgo, da Escócia, em 1711, então ele nasce em 1711. Hume foi integrante de uma família de nobres escoceses e desde pequeno demonstrou interesse pelas artes e filosofia. É, estudou direito na Universidade de Edimburgo. Estudou direito entre 1724 e 1726. 4 e 1726. Então, olha só, ele nasceu em 1711. De 11 para 24 são 13 anos, né? Então, com 13 anos, ele começou a estudar direito. Olha aqui o que um nobre faz em 1711. Ele não fica à toa na internet jogando joguinho. Como não se interessou muito pelo curso, se aprofundou nos conhecimentos sobre literatura, economia e filosofia. Então, já que ele não estava interessado em direito, ele se aprofundou em filosofia, literatura e economia. Economia. Muito doida a economia. Nas palavras do filósofo, uma aversão insuportável a tudo que não fossem as buscas da filosofia e do conhecimento em geral. Olha que legal a palavra. Nas palavras do filósofo, o que era o direito? O direito é uma aversão insuportável a tudo que não fossem as buscas da filosofia e do conhecimento em geral. Foi na França em 1748 que escreveu sua Magnus Opus, Ensaio sobre Entendimento Humano. O que é Magnus Opus? O que é Magnus Opus? Obra magna. Uma obra-prima, chefe de Masterpiece. O Magnus Opus, no uso moderno, é uma criação que recebeu muitos elogios da crítica. Olha só, então só desse peso, desse renome dá vontade de ler, né? Ensaios sobre então ensaios são reflexões, né? São perspectivas, buscando perspectivas sobre o entendimento. Então, digamos que quando uma pessoa ela vai dar aula de pintura, ou vai aprender pintura, ela faz vários ensaios até chegar com coordenação para poder repetir, após repetir muitas vezes, para fazer o traço ter precisão. Por quê? Porque ele conhece, de certa forma, os ângulos geométricos que iludem e credenciam a imagem dele a partir dos traços. E aí, todo esse caminho são ensaios sobre o entendimento. Agora, nesse caso, são
são outros tipos, né? Entendimento humano. Então, como entender o humano? Então, ele deixou os ensaios que ele fez para buscar entender, para buscar o entendimento humano. Olha que legal naquela época, né? Hoje a gente faz blocos de conter experimentos científicos que se encaixam e conseguem declarar algumas coisas que vão ajudar outros a declararem outras coisas e assim sucessivamente. Além de escritor, ocupou cargos públicos, foi comerciante, professor e bibliotecário. Então, naquela época, ocupar cargos públicos era, de certa forma, ter conhecimento secreto. Hoje em dia, as pessoas ainda têm conhecimentos secretos. Hoje em dia, as pessoas que trabalham em cargos públicos, elas conhecem coisas que o público não conhece. Porque elas estão a cargo do público. Então, todas as pessoas que trabalham para outras conhecem coisas que as outras não conhecem. Então, de certa forma, esse é o X da questão. Foi comerciante, professor e bibliotecário. Ou seja, ele praticou a arte do comércio, a prática do ensino e a prática da organização. Faleceu em 1776 com 65 anos em sua cidade natal. Então ele basicamente não viveu tanto assim, né? Principais obras. Hume foi um ávido leitor e escritor de suas obras. Escritor e de suas obras merecem destaque Tratado da Natureza Humana, né? Então, se a gente conhece a natureza e de certa forma o homem caminha em planos de conexão com a natureza, o plano visual, o plano sonoro, o plano olfatório, o plano sabor degustativo, o plano dos toques, né? Então, existe um tratado da natureza humana. Então, aonde que vive a natureza do humano? Como que o ser humano decompõe a natureza em si, né? Então, existe a porta da mente e os alfabetos que elevam todas essas audições, esses efeitos audiovisuais, a cerebelação e decomposição associativa da natureza em escala humana, né? Então existe um olhar mais laboral sobre isso. Ensaios morais e políticos, né? O que é moral? Por que as pessoas se comparam com as outras tentando adequar-se à moral? Será que a moral tem a ver com a harmonia de estar em público? De ser um agente performático sobre a sentença de estar em público, estar fora de casa, ser alvo da política, da policy, dos agentes que cuidam da regularidade da segurança. Ensaios sobre o entendimento humano. Essa aqui é a obra Magna Opus.
Ensaio sobre entendimentos humanos, as cartas inglesas. Olha só, a gente até viu as casas inglesas, né? Que de forma do mapa, né? As cartas inglesas. Uma obra. Ing, ing vem de ângulo, vem de interno, né? Interno por cargas de inflexão. Olha só o que é ing. Ing é essa variação aqui, ó. E aí quando a pessoa consegue variar isso e isso aqui, ó, ela consegue abraçar o mundo. Abraçar o mundo. De certa forma, por quê? Porque isso é uma caixa, né? Quando ela consegue abraçar o mundo, olha só. Ela faz uma casa. Olha que legal. Caixa, uma carta. Olha só. Olha a carta, né? É bem assim, ó, o papel de uma carta. E aí vem a palavra aqui, ó. Legal, essas coisas é legal. Investigação sobre o princípio da moral, discursos políticos, a história da Inglaterra, história natural da religião e minha vida. Sua última obra, né? Teoria do conhecimento. Agora a gente vai entrar na parte filosófica. Teoria do conhecimento. Hume desenvolveu sua teoria por meio de um método experimental de raciocínio. O raciocínio é nada mais nada menos do que pegar um universo, né? Pegar um universo e decompor ele o máximo possível. Descrever ele o máximo possível até fazer ele ser um ponto conhecido. Por quê? Porque todas as pessoas que tomam esse comprimido, elas se abrem em sentido previsto. Ok? Então isso é raciocínio, né? Isso é raciocinar. A gente consegue, para o filósofo, o conhecimento é desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, a qual está dividida em duas partes, impressões e ideais. Então ele acha que aqui a gente tem as impressões e os ideais. E aí a gente capta impressões e ideais e ele, a partir dessas impressões e ideais, ele foi formando os seus conhecimentos. E ele acha que o ser humano, ele forma o conhecimento dele. Isso aqui escreve no ser humano. São as impressões e os ideais. Por exemplo, quando o ser humano ele olha para algo, ele está olhando. E aí ele faz assim, ó. Olha só. Isso daqui, ó, escreveu no ser humano, né? Deu uma marca. Isso marcou. Se marcou, o ser humano ele grava aquilo que fez ele marcar isso como positivo ou negativo e faz volume. Ou seja, a gente pode ter positivão ou um positivinho. E tudo isso está no tamanho dessa desarmonia de peça, de peixes, né?
pegando aqui, ó, que tem essas tensões. Legal, né? Então, toda a experiência sensível do ser humano que ele capta, ele escreve em si mesmo a partir do conhecimento, tá nas impressões e nas ideias. Então, ele pega as impressões e edifica as ideias, tentando converter isso em um ponto a qual ele chama de verbo, né? Ou de conhecimento. A primeira estaria associada aos sentidos do ser humano: visão, tato, audição, olfato e paladar. Então, impressões. Então, aqui, ó. Impressões. Está associada a isso daqui, ó. Ao olfato, ao paladar, audição, visão. E tato. Então, olha só. De certa forma, tá tudo dentro dessa impressão. E a segunda, né, que as ideias está associada às representações mentais resultantes das impressões. Então são resultados mentais. Como aqui fosse a calculadora, né? A gente tem isso mais isso, mais isso, menos isso, mais isso, menos isso, é igual a reais. Então, essa é a corrente para o Home, ó. Esse é a corrente. E, de certa forma, consegue conexão com outra corrente. Caso venha a outra corrente querer ser corrente, né? Ou seja, a gente tem as máscaras, né? E a gente consegue conectar máscaras na outra, né? Aqui, a corrente. Olha que legal. Que doido, né? Filosofia é louco demais. Essa teoria foi analisada em sua obra mais emblemática, Ensaio sobre o Entendimento Humano, publicada em 1784. Massa, viu? 1748. Cara, o cara foi revolucionário. É à toa que os católicos falaram com ele: você não vai tirar meu pessoal do meu chá com leite, do meu café com leite. Pode deixar todo mundo aqui dentro. Empirismo e racionalismo. Irracionalismo. O que significa isso? Empirismo é basear todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a educação a partir das relações com a natureza. E, de certa forma, pautar-se sobre os conhecimentos desses relacionamentos. O homem, quando ele se relaciona com a natureza, ele deixa marcas na natureza. E o racionalismo é aquela decomposição dessa marca, né? É você decompor a marca para uma utilização, né? O empirismo é uma corrente filosófica baseada na experiência e no saber científico, e por sua vez critica a metafísica onde não há experimentação. Vou dar um exemplo. Se o cara ele vai trabalhar ou ele vai rezar, né?
Por exemplo, eu tenho um cara aqui, ó, ele saiu de casa e ele vai trabalhar. E eu tenho um cara aqui, ó, que saiu de casa e ele vai rezar. Desse caminho até chegar no local, ele vai se preparando. Preparando. E o que é preparo, né? Olha só. Ele vai caminhando, né? Olha só que doideira, né? Isso aqui significa ele caminhando, ó. Pé aqui, um pé aqui, um pé aqui, um pé aqui, ó. E aí vamos pôr que ele tá aqui, ó. Ele chega aqui. Ele já caminhou daqui até cá, ó. Então daqui até cá, ele foi caminhando. Então olha só o que aconteceu. Ele foi se preparando, né? Olha. E o que foi? O que é o preparo? O preparo é ele desenvolver essa corrente, né? É ele andar para frente e deixar esse para trás, andar para frente e deixar esse para trás, andar para frente e deixar esse para trás. E quanto mais ele vai se aproximando desse local de trabalho, mais ele vai acumulando o à frente, preparando à frente para o que vem à frente. Quando ele chega no local de trabalho, o que acontece? Existe esse à frente que foi sendo preparado, que vai ser conduzido pelo local. E o local de trabalho ele tem um ritmo. E esse cara ele tem uma personalidade de dançar sobre esse ritmo. Ou seja, de dançar sobre esse ritmo. Ou seja, de trabalhar sobre essa escala, trabalhar sobre essa jornada, ok? E aí o que acontece? Ele tem o elo de trabalhador, só que dentro desse elo ele também tem o elo de cansado da dor, com o passar das horas, né? Está ligado, e ele tem o elo de trabalhador, o elo de cansado e o elo de e alguns outros elos podem entrar também, né? Então, como que o cara ele consegue se concentrar? Ele vive cuidando desse elo. Esse elo é a sensação. É o que o David Hume chama de ideias, resultado da mente. São os elos de dançar sobre o ritmo, de correr sobre o trabalho, né? Sobre o sistema trabalhístico. Cara, que louco, né? Então, assim como a gente tem uma corrente de trabalhador, a gente tem uma corrente de orador. Que doido, não é? Pois é. Tudo é bem semelhante. Só que a imagem que transcreve esse elo, que flui nesse elo, diferencia, né? Do trabalho, a pessoa é o cara que dança conforme ao trabalho. Na oração é o cara que dança conforme a oração, né? Então existe um personagem diferente ali. Muita gente se dificulta e até mesmo cria dificuldade para as outras pessoas serem esses personagens. Nesse caso, o empirismo critica a fé ou o senso comum como gerador de conhecimentos. Então, essa crítica da fé é porque, de certa forma, existe a busca por conhecer
aonde que mora essa fé? Aonde que quem constrói essa essa esse elo, né? Aonde que mora essa fé? Quem constrói ou quem conduz esse ser a essa identidade, né? A esse herói, né? Quem? Então isso que é a crítica da fé, é você pesquisar pela natureza, pelo lado da relação com a natureza, quem que provoca essa mudança, o ritmo, qual que é o ritmo, qual que é a visão, né? O que que tem nesse trabalho, que cores são essas, que sons são esses que dizem esse ser super poderoso para ser e estar sobre essa essa impressão, né? Essa sensação. Então isso constrói isso e não a fé. Não é a fé que constrói isso, entendeu? É a é a relação de cores, de paladar, de tato, de visão, de audição e tal. E assim as pessoas conseguem cuidar melhor uma das outras. Porém, a fé, ela também é uma ferramenta e ela pode ser utilizada é, como gerador de conhecimentos, postos que não têm fundamento científico. Na verdade, a fé ela tem fundamentos científicos. Ela tem, ela é uma força que desescala um assento que confere a que a pessoa se amarra, né? Se segura. É uma senha da pessoa. Em resumo, para Hume, as impressões seriam as causas das ideias. Hume, por exemplo, em um capítulo de sua obra Investigação sobre o entendimento humano, afirmou que não podemos comprovar a existência de Deus mediante argumentos baseados na lógica. Para que tal confirmação pudesse ocorrer, seria necessário um processo científico de experimentação empírica. Na verdade, a gente consegue afirmar por coletividade, né? Quando a gente define o que é Deus, quando a gente arma dentro de uma operação coletiva a imagem do o que é um Deus em um organismo vivo, né? Por exemplo, se eu perguntar para milhares de pessoas o que é Deus, investigar cada uma delas, né? Por exemplo, se eu falar assim, o que é Deus? E aí cada uma delas vai dizer alguma coisa. Só que eu posso pegar e decompor tudo que ela diz, ó. Eu posso cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui e juntar. Olha o que eu tenho. Eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços e eu tenho uma cabeça, né? E olha só, eu vou ter um ponto do que é. E aí, se eu juntar todos os pontos do que é e tentar comparar eles, eu vou ter uma definição, né? Por análise estatística. Ou seja, então a gente consegue saber o que é Deus. A gente consegue sim e pode comprovar a existência de Deus. A existência de Deus. Mas como que a gente comprova a existência de Deus? Uai, pelo filho dele, pelo homem, né? Pelo,
pelo cara que duvida da existência dele. Então, a própria dúvida consegue mostrar a certeza. Então, essa aqui foi eu que fiz, né? Tô brincando. A própria dúvida mostra a certeza, né? Porque a gente monta a certeza a partir da contração da dúvida. Que doido, né? Para que tal confirmação pudesse ocorrer, seria necessário um processo científico de experimentação empírica. O racionalismo, por sua vez, difere do empirismo enquanto está baseado no desenvolvimento dos conhecimentos através das ciências exatas e não das experiências sensíveis. Ciências exatas e experiências sensíveis são diferentes por quê? Porque as ciências exatas e as experiências sensíveis, nesse contexto, né? Porque hoje a gente já consegue fazer montar o que é sensível para exata, porque a gente consegue ter instrumentos de conversão daquilo que a gente chama de realidade sensível. Antigamente, a realidade sensível era, de certa forma, ela era comunicativa. Você perguntava para a pessoa e conduzia o saber a partir de perguntas. Você olhava para a pessoa e para as respostas que ela dava. Nas exatas, não. As pessoas, elas não respondem. Elas falam a partir de operações, né? Elas utilizam capturas sensitivas. Então existe uma captura sensitiva. A partir de números, de volumes, né? Então você tem o volume do mais e o volume do menos, né? Então, se esse menos equivale a esse mais, né? Olha só. Quando eu mando esse menos, esse sinal, esse menos para uma pessoa, e ela me fala que sentiu isso, a gente tem que saber o porquê. A gente tem que fazer isso de novo. De novo. Eu senti isso. De novo. Eu senti isso. Opa. Então aqui pode ter acontecido uma adaptação. Então esse é o personagem adaptado. Agora, entende, né? Tudo tá pelo sinal e pela proporção, né? Opa, né? Mais e menos, né? Que a gente chama harmonia. Isso é harmonia. Quando a pessoa consegue, por exemplo, nenhum sinal de menos dizer um mais, né? O tamanho do mais. Ou seja, a harmonia. Quando ela desarma a harmonia, ou ela se adaptou, ou ela perdeu a classificação sensitiva. Ela perdeu a habilidade de dançar conforme a música, né? Existe essa questão de perder o ritmo, né? Você entra no universo. Por mais que você seja forte, com um susto, nenhuma proporção, todos iriam se assustar. Se você não se assustou, isso precisa de ser investigado. Qual que é o motivo desse cara não se assustou?
se eu mando um sinal de menos, né? Sinal de menos, existe um encaixe, um mais, né? Encaixe preciso. Se não encaixou, né? Isso é uma informação. E essa informação pode ser estudada e, de certa forma, segregada, secretada, revelar as pessoas que desatendem a lógica da harmonia dos encaixes, onde os seres humanos, por necessidades, precisam desenvolver, né, com a natureza. E assim por diante. Então a gente conheceu hoje, cumprimentou hoje o filósofo David Hume. E é um filósofo moderno, né? E é isso, né? Depois a gente vai. No próximo vídeo a gente cumprimenta um outro filósofo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo. Um abraço para vocês e fui!